Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. A todos. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Muito prazer para quem está chegando agora, deixar o pessoal entrar. Estou vendo aqui os números subindo. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciana Correa, eu estive com vocês nas últimas três edições aqui pelo chat. Hoje resolvi entrar para apresentar a Aline Matos e o Tadeu da Ponte, os apresentadores de hoje. Eu sou responsável pela área de produtos e de marketing da Primeira Escolha. E a Primeira Escolha trouxe aqui nesse ciclo de eventos, né, ao longo de 2021, o braço formativo da Primeira Escolha, a Academia Primeira Escolha, trouxe para vocês essas conversas sobre avaliação. Nas 3 primeiras edições dos nossos ciclo de eventos, para quem estava aqui presente ou para quem está chegando agora pela primeira vez, já tivemos mais de 1.000 participantes. Então, agradeço enormemente quem já esteve aqui com a gente, quem está voltando ou quem está chegando pela primeira vez também. Convido vocês a acompanharem as outras edições. Nós temos todas as edições que já foram exibidas no nosso canal do YouTube, então estão disponíveis. Nós vamos atualizar também hoje, as apresentações todas estarão disponíveis nas descrições dos próprios vídeos do YouTube, então vocês podem acompanhar as edições anteriores, as apresentações anteriores, muita discussão produtiva aí sobre o tema avaliação como um todo, além dos nossos convidados que estão presentes aqui com a gente. Agradecemos também a Rebit por essa parceria, por todo o apoio aqui na divulgação do nosso ciclo de eventos ao longo do ano. E vamos ao tema de hoje, avaliação processual no ensino remoto. Eu desejo um bom evento, um bom webinar a todos. Participem pelo chat, mandem perguntas. Então, reforçando, a gente compartilha a apresentação ao longo das apresentações, das conversas, a gente divulga aqui no chat o link com a apresentação. Não emitimos certificados, que sempre perguntam aí no chat sobre essa questão, e estamos super abertos aí à participação de todos. Aline, Tadeu, sejam muito bem-vindos, uma boa noite, e vamos à apresentação de hoje. Boa noite, Luciana, boa noite, Tadeu, e boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando hoje aqui. Nós vamos compartilhar aqui a apresentação com vocês, para a gente começar a discussão do nosso tema de hoje. Tadeu, quer dar uma boa noite aqui também para todos? Boa noite a todos e todas. A Aline e eu temos um enorme prazer de estar nessa noite aqui com vocês. E o tema dessa noite é avaliação processual no ensino remoto, né? Esse processual é um termo polissêmico ou multissêmico, né, Aline? Com certeza. Tem significados aí que a gente vai explorar. Então, esse é o nosso tema de hoje. E, Aline, por que esse tema? Por que a avaliação processual no ensino remoto? Por que a gente vai falar disso hoje? Bom, acho que eu já vou até colocar um dos nossos primeiros slides aqui, porque eu acho que ele ajuda a justamente justificar, né? Por que a gente está trazendo esse tema para discussão? Houve uma pesquisa que o Explora realizou entre março e abril deste ano, de 2021, que envolveu profissionais de quase 500 escolas privadas brasileiras. E nessa pesquisa, a gente verificou que mesmo quando a gente inclui o ensino médio, em que tradicionalmente no ensino presencial a avaliação era feita sobretudo por meio de provas tradicionais escritas, a gente vê que existe um percentual muito significativo de professores, profissionais de educação, dizendo que em 2020 a avaliação ela aconteceu principalmente com uma mescla de provas e atividades de aulas e trabalho. Então, assim, o que seriam essas atividades de aula e esses trabalhos que acabam fornecendo dados de avaliação, né? Quer dizer, você pode separar o momento da avaliação como prova, que em geral acontece ao final de um ciclo de aprendizagem, ao final de um período, mas isto nos leva a crer que a gente tem aí uma outra coisa acontecendo, que não existia antes da pandemia, mas que esses dados sugerem
que existe um certo impulso para isso que a gente está aqui chamando de avaliação processual, né? E quando a gente vai procurar na literatura, a gente vê que autores diferentes se referem à avaliação processual fazendo menção a aspectos diferentes desse tipo, né, dessa modalidade avaliativa. E aqui eu estou trazendo para vocês, vamos dizer assim, uma síntese, né, do que a gente encontra por aí na literatura. Então, a avaliação processual muitas vezes é mencionada como sendo aquela que utiliza múltiplos procedimentos de avaliação, em contraposição à avaliação que utiliza, por exemplo, apenas provas, né, provas tradicionais escritas. Então, seria uma marca da avaliação processual ter múltiplos procedimentos avaliativos. E aí, quando eu falo procedimentos, acho até legal aproveitar o slide para esclarecer, porque já me perguntaram isso numa outra ocasião, né? Às vezes a gente fala procedimentos e a gente fala instrumento de avaliação. Qual é a diferença? Bom, quando a gente fala de instrumento, eu estou falando de um instrumento particular. Por exemplo, a aplicação de provas é um procedimento avaliativo, mas uma prova específica de história que você aplica lá no primeiro bimestre do 6º ano, sei lá, né, por exemplo, é um instrumento, né? Então, o procedimento é uma classe, na verdade, de instrumentos. Ele diz respeito a uma forma de proceder para coletar dados de avaliação. Então, esse aspecto seria uma marca da avaliação processual. Uma outra marca da avaliação processual diz respeito à cronologia da sua aplicação. A avaliação processual, ela acontece no decorrer do processo de ensino e aprendizagem e não apenas no final. Eu coloquei aí um não apenas, né, porque também pode ter dados que são recolhidos ao final, mas você dilui essa avaliação ao longo de um período maior. E nesse sentido, né, ela pode acabar capturando, e daí mesclando aí com o significado de avaliação processual, né, aspectos do processo de aprendizagem e não só do resultado final da aprendizagem, né? Então, os caminhos pelos quais a gente chega a essa aprendizagem também podem ter algumas dimensões avaliadas. Ainda tem muitos autores que vão citar a avaliação processual como aquela que tem uso formativo e diagnóstico, que faz muito sentido quando a gente pensa em conexão com essa cronologia, né? Porque geralmente a avaliação diagnóstica, ela é feita antes de uma ação didática para que a gente possa justamente regular essa ação didática em função de quem são os estudantes. A gente falou bastante disso no evento da semana passada, quando a gente falou de avaliação diagnóstica, né? E a avaliação formativa, ela é vista normalmente como aquela que tem o objetivo de corrigir rotas, tanto com relação ao ensino, como com relação à aprendizagem, no sentido de que ela informa tanto o professor quanto o estudante a respeito de como é que eles estão se aproximando ou não estão se aproximando dos objetivos ao longo do processo. Então, se a avaliação utiliza múltiplos procedimentos, se a avaliação ela acontece em diferentes momentos, não só ao final do processo de aprendizagem, se ela tem uso formativo e diagnóstico, e também se ela dá conta de contemplar diferentes tipos de objetivos de aprendizagem, a gente vai dizer aqui que a gente está falando de uma avaliação processual, tá? Então, daí a gente já tira que a avaliação processual ela é quase que um macro processo avaliativo, né? Ela não é composta de um único instrumento, ela contém dentro de si pequenos ciclos. E esse último aspecto dos diferentes tipos de objetivos de aprendizagem é interessante a gente destacar, né? Porque quando a gente faz provas, as nossas provas podem ter muita qualidade e conseguir resultados de alta validade se a gente tomar uma série de cuidados. Mas nem sempre a gente vai conseguir avaliar alguns objetivos, algumas habilidades, algumas competências que extrapolam aquele momento, que exigem maior fôlego, maior tempo, que exigem interação entre os estudantes. Então, uma série de objetivos exigem que a gente varie justamente os procedimentos. A avaliação processual, portanto, daria conta dessa amplitude de tipos de objetivo de aprendizagem. Diga lá, Tadeu. Não, 3 comentários. Um é que a avaliação, né, no sentido mais amplo da palavra, ela envolve análise de dados e informações sobre alguém, sobre os alunos, no caso da escola, da educação básica, né?
E a avaliação ela sempre vai ser melhor quanto mais e mais variada, mais farta for a informação que eu tenho sobre esse aluno. Então, no fundo, assim, está falando de avaliação processual de respeito a um olhar sobre o processo no qual, ao longo dele, do processo de ensino e aprendizagem, evidentemente, ao longo dele a gente vai coletando mais e mais informações sobre o aluno. Então, acho que isso é uma coisa que me ocorre, né, resumindo enquanto você fala. Uhum. O segundo ponto que eu queria comentar é que, particularmente no ensino mediado por tecnologia, né, seja remoto ou não, porque eu acho que com a pandemia a tecnologia entrou na educação e nem tudo que entrou vai sair, né? Muitas coisas vão ficar. Algumas coisas, né, a gente não deve ficar mais com as crianças tendo aula em casa o tempo todo. Isso realmente, né, já né, tem mudado, as escolas já têm feito os rodízios, recebido as crianças, os alunos, mas muita coisa da tecnologia, evidentemente, vai ficar. No ensino mediado por tecnologia, também existe a possibilidade de coleta de informação mais farta, né, sobre o que o aluno faz, né? Ele interagindo ali com a tecnologia, tem mais coisas que podem ser gravadas, né, que podem ser armazenadas nos bancos de dados, que não apenas sobre o processo de sua avaliação processual, que não apenas o resultado final, a resposta final que o aluno dá numa prova que ele fez ali. Então, a tecnologia que trouxe, na verdade, a tecnologia ela só apanha, né? Porque o que fez a gente precisar da mediação da tecnologia não foi a tecnologia em si, foi a pandemia, o impedimento das aulas presenciais. A tecnologia vem para nos ajudar. E acho que a gente tem que ter esse olhar sobre ela, né? Tem coisas que ela vai nos trazer de interessante. E terceiro comentário é que eu vou soltar uma enquete agora, né? Buscando aqui aquecer um pouco, né, a nossa interação com a audiência. Qual a principal razão para ampliar as avaliações processuais na escola, né? E aí, antes de eu comentar aqui o que a gente pensa sobre essas respostas, eu queria opinião de todo mundo. E, Aline, então, rolando a enquete, por favor, dê continuidade. Estou dando uma olhada aqui na enquete rolando, mas aqui, olha, já tem... Nem todo mundo respondeu, eu suponho, né? Ainda está se movimentando aqui. A barrinha fica dançando aqui para a gente. Fica dançando aqui para a gente, as barrinhas com as opções, né? Mas a gente vê já algumas tendências, né? E acho interessante o que o Tadeu falou, quer dizer, a avaliação que acontece ao longo do processo, mas reforço isso, né? Quando a gente vai ler sobre avaliação processual, e aqui eu não estou trazendo nenhuma referência específica, porque é um termo muito diluído em muitos outros estudos sobre avaliação, né? Mas você vê que é isso, tem que ser ao longo do processo, sim, mas você também tem que estar olhando para múltiplos aspectos da aprendizagem, você também tem que estar variando procedimentos, você também tem que estar usando de forma diagnóstica, tem que fazer um uso formativo e não apenas somativo, né? Então, tudo isso, todos esses balõezinhos aí, para a gente compõe o que a gente está entendendo aqui, idealmente, como avaliação processual. Então, é claro que do slide anterior, né, em que quase 80% dos educadores, quando a gente juntava todos os segmentos, sinalizavam uma mescla de provas com trabalhos e atividades de aula, a gente não sabe se sempre todos esses ideais aí estão sendo contemplados, mas assim, conceitualmente falando, a gente está chamando de avaliação processual uma avaliação que contempla tudo isso. Tadeu, olha só, acho que a gente já tem uma estabilidade aqui nos resultados da enquete, né? Você quer comentar aqui? Vou encerrá-la, né? E acho que agora o resultado aparece aí para todo mundo. Uhum. A questão que foi muito aquecida, né? E o debate que gerou muita interação, né? A dois eventos desses nas nossas terças-feiras atrás, 2 semanas atrás, que foi sobre desenho de avaliações para a gente evitar a cola, né? Aqui a avaliação processual foi pouco relacionada com a questão da cola. Acho que temos isso como consequência, né? Na medida que você tem uma informação mais completa, mais contínua, né, sobre o aluno, você passa a conhecê-lo melhor, e a tal da cola vai fazer menos sentido para esse aluno e para essa situação, né, de avaliação. De certa maneira, né, Tadeu, todas aquelas
sugestões, diretrizes que nós discutimos aí há algumas semanas nesse evento que tratou desse tema, de alguma forma apontavam para a avaliação processual, né? Exato, exatamente. A questão do contexto do ensino remoto não foi a coisa que mais, né, apareceu como uma razão para ampliar as avaliações processuais. E muito interessante, né, preencher lacunas de aprendizagem muito interessante que é avaliar objetivos de aprendizagem não contemplados pelas provas tradicionais. Então, acho que já existe uma percepção bem clara aqui, né, pelo menos desse grupo que está conosco aqui, que as provas tradicionais, elas têm um escopo de avaliação delimitado, né? E quando a gente pensa no que está escrito na grande maioria dos currículos e projetos, né, políticos pedagógicos das escolas, o que está na BNCC, tem muito mais que você faz para formar o aluno do que aquilo que uma prova, né, no formato tradicional, que a gente usa da palavra, consegue capturar. Então, a avaliação processual, acho que ela tem sido vista aqui, né, Aline, nesses primeiros 15 minutos aqui da nossa conversa, como algo que vai olhar também para os outros objetivos de aprendizagem. De fato. Até me ocorre um exemplo aqui, né? A gente tem habilidades na BNCC em matemática, que é onde eu tenho mais familiaridade, só para ilustrar, que é do seguinte tipo, né? São habilidades assim, planejar uma pesquisa estatística, desde o recolhimento de dados, pensar as visualizações e tal. Você não avalia isso por meio de uma prova, né? Você pode avaliar, por meio de uma prova, algumas habilidades necessárias para fazer isso. Mas se você quer saber se essas habilidades congregadas levam a esta um pouco mais ampla, não é uma prova que vai responder, né? Ou que vai trazer evidências válidas, convincentes para você fazer alguma inferência. Então faz muito sentido aqui o posicionamento da nossa audiência de hoje, né? Bom, vamos seguir um pouquinho adiante, né? De toda forma, quando a gente olhou para aquele gráfico ali, que foi oriundo da pesquisa do Explora, né? A gente ficou pensando, e aí, né, o ensino remoto parece que tende a impulsionar a avaliação processual. E, embora esses objetivos variados, né, que o pessoal escolheu aqui na enquete já estivessem presentes, a nossa percepção é que o ensino remoto está impulsionando, de fato, esse tipo de avaliação mais diluída, mais variada, mais dinâmica de alguma maneira, né? E isso, em certa medida, se deve à dificuldade de ter resultados válidos por meio dessas provas tradicionais, quer dizer, você passa a ter menos confiança nos resultados das provas, sabendo que elas estão menos suscetíveis ao seu controle. E você também tem uma outra coisa, né? A gente está num cenário de muita incerteza sobre os efeitos das metodologias de ensino que a gente está aplicando, que são completamente diferentes, né? Muitas vezes nem o currículo que a gente consegue praticar no ensino remoto ou no híbrido, enfim, é exatamente o currículo que era praticado antes. E esse contexto de incerteza faz com que a avaliação, não necessariamente a avaliação formal, mas a avaliação, de alguma maneira, seja o recolhimento de dados que ilumina o caminho, né? Que faz a gente perceber o que está acontecendo e dar aos estudantes também algumas devolutivas um pouco mais frequentes. Então, essa necessidade de ir iluminando o caminho e de, com isso, também fazer conexões com os estudantes, tende a aumentar o ensino remoto, né? O ensino remoto não, desculpem, a avaliação processual, quer dizer, essa avaliação mais diluída, mais contínua. E ainda a gente tem a disponibilidade de novas ferramentas. O Tadeu falou isso um pouquinho, quer dizer, a gente tem a documentação multimídia, né? Você antes fazia um debate, sei lá, na sala de aula, e você observa ali naquele momento, mas você nem sempre teria um registro, ia levar uma câmera, ia ser uma situação completamente diferente. Se isso acontece no ensino remoto, você tem ali uma documentação muito mais à mão, né? Muito bem, então são várias as formas e os porquês desse impulsionamento. Aqui eu vou retomar um slide que quem nos acompanha aqui já deve estar sabendo de cor e salteado esse slide, porque eu sempre volto a ele, eu acho muito organizador a gente pensar a avaliação como um processo que envolve a coleta de dados, a organização e a codificação desses dados, a interpretação dos resultados, para finalmente tomar algum tipo de decisão, realizar alguma ação embasado nisso que você descobriu, né? E aí, pensando nisso,
Tem um primeiro aspecto dessa avaliação processual, que daí não tem nada a ver o processo que está aqui em amarelinho na tela com o processual. A avaliação, mesmo que seja uma única prova, é um processo, porque envolve todas essas etapas. Até por isso eu disse que a avaliação processual, no fundo, ela é um macro processo, né? Porque ela envolve outros processinhos avaliativos dentro dela. Mas, enfim, quando a gente pensa nesse esqueminha que está na tela, a gente pode, então, começar a pensar na coleta de dados. Como que é a coleta de dados numa avaliação processual? Acho que essa é a parte mais simples da gente pensar, porque a gente tem as provas até podem compor o que a gente chama aqui de avaliação processual, não é algo exclusivo, né, ou dicotômico, elas podem estar incluídas nesse processo, mas a gente tem uma miríade de outras possibilidades para coletar os dados, né? Eu não coloquei aqui nos slides, mas tem uma das referências que estão citadas aí no final da apresentação, que é o Russell e Aresian. Eles vão classificar os procedimentos avaliativos basicamente em 3 tipos. Ou eu olho para algo que os alunos produzem, ou eu ouço o que eles dizem, ou eu observo o que eles fazem, né? No sentido de observar um comportamento ou um desempenho, né? E se a gente olhar para isso, a gente vai ver que praticamente todas as atividades que a gente realiza com os estudantes, elas podem nos fornecer dados de avaliação, né? Então, assim, é muito amplo, quer dizer, não significa que a gente deva usá-las todas como fontes de dados para avaliação. A gente tem que fazer escolhas, essas escolhas têm que ser estratégicas, né? Mas, em princípio, potencialmente, elas poderiam fornecer dados, a grande maioria delas. Então, a gente tem aqui, nesse slide, de forma, obviamente, não exaustiva, alguns exemplos, né? Então, eu posso observar quando um aluno demonstra como é que se usa os instrumentos do laboratório de ciências. Eu posso querer avaliar isso. É um procedimento que envolve habilidades desejáveis numa dada disciplina, né? Eu posso observar um produto que são revistas e jornais eletrônicos que eles venham a produzir. Eu posso observá-los em ação enquanto eles resolvem colaborativamente problemas matemáticos, observar como é que eles interagem, né? Eu posso pedir que eles elaborem vídeos e podcasts, por exemplo. Eu posso pedir que eles elaborem relatórios de pesquisa. Eu posso ver como eles se desempenham em certos jogos educativos. Eu posso pedir que elaborem dissertações. Então, são muitas as possibilidades. E uma coisa que está ali, que eu não citei, é que eu posso pegar essas muitas possibilidades e fazer, digamos, uma avaliação processual estendida, ou uma documentação estendida disso, que normalmente é chamado de portfólio e que a gente vai falar um pouquinho mais para o final da apresentação. Então, com relação à coleta de dados, a gente tem aí muitas possibilidades, né? E isto, por si só, tende a nos fazer, vamos dizer assim, ficar animados com a avaliação processual, né? Porque a gente fala, puxa, é isso que a gente quer, não é? Para dar conta, inclusive, do que vocês falaram aí na enquete, que a principal razão para ampliar a avaliação processual é avaliar diferentes objetivos de aprendizagem. Veja, quanto mais eu vario os procedimentos avaliativos, mais eu vou conseguir aderi-los a diferentes objetivos, né? Então, tudo de bom, né? A gente já podia acabar por aqui a apresentação, mas a gente não vai acabar, né, a apresentação por aqui, porque vamos discutir alguns problemas. Mas antes o Tadeu vai participar aqui conosco. Eu acho interessante essa ideia, né, de os dados, né, gerados que podem se converter em avaliação podem ser provenientes de respostas que os alunos escrevam, né, que a gente está mais acostumado quando a gente pensa em provas, em produções que eles compartilhem de forma oral, né, eles podem falar e oralmente demonstrar a aprendizagem, e eles podem demonstrar fazendo algo, né? Então, essas 3 possibilidades. E claro que os professores, né, com a experiência, vão fazendo essa avaliação o tempo todo. Então, em parte do que a gente fala aqui, não é nada muito também novo, né? Exatamente. Então, claro que o contexto de ensino remoto afasta um pouco essa avaliação mais imersa, né, na própria situação de instrução, situação de ensino-aprendizagem.
Mas eu estou falando sobre ela para destacar uma coisa importante, né, que vai ter até relação com a próxima enquete que eu vou colocar aqui. Há situações de avaliação, sejam orais, sejam da ação do aluno, mesmo do que ele produz de maneira escrita, que precisam ser corrigidas, como a gente costuma falar na escola. Nós preferimos o termo codificadas, né? Então, o que é a correção da prova? A correção da prova é uma codificação. A gente transforma em códigos as respostas dos alunos. O que o aluno fala ou o que o aluno faz também pode ser codificado, né? E não necessariamente precisa gerar uma nota. Os códigos podem ser qualitativos, né? Então, eu posso ter um código que indique se o aluno se comunicou oralmente, sei lá, de maneira clara ou não tem uma nota, ou foi clara a comunicação ou não foi. O que é clareza? Aí tem que descrever, definir, enfim, a gente vai dar alguns outros exemplos aqui. Né, Tadeu? Nesse exemplo que você deu, correto, não é correto ou incorreto. Não é correto ou incorreto, né? A gente usa esse termo corrigir, mas ele é limitado perto da complexidade do que a gente quer olhar às vezes, né? Exato. E então tem coisas que pode ter uma codificação sistematizada, mas, né, até dei o exemplo do professor na sala de aula que observa o aluno com naturalidade, de maneira imersa na situação de ensino, porque nem tudo precisa ser. Então, a avaliação processual pode ter coisas mais sistematizadas, codificadas, coisas menos, né? Uhum. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a Aline está perguntando aí qual é o problema, e ela vai continuar o raciocínio a partir daí. Enquanto isso, eu coloco aqui uma enquete sobre quais as principais barreiras, né, que a gente pode ter para balancear as nossas avaliações no sentido de torná-las mais processuais. Então, Aline, vai continuando, as barrinhas vão dançar e daqui a pouco a gente comenta. Tá bom. Mas acho interessante, acho que o Tadeu já deu aqui um pouco uma diretriz, né, para a gente pensar isso aqui. Quer dizer, eu tenho múltiplas formas de coletar dados, mas lembram, avaliação é um processo, tem outras etapas além da coleta de dados, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso, né? E aí tem uma complexidade, não vou dizer que eu perguntei qual é o problema, mas isso que está nesta tela não é um problema, mas é um fato que faz com que a avaliação fique mais complexa, né? A avaliação processual frequentemente nos leva a considerar, vi que saiu uma crase a mais aqui, vocês me perdoem, mas enfim, considerar processos ou produtos que envolvem múltiplas habilidades integradas. Então é isso. Né? Se eu olho uma prova, geralmente o professor fragmenta, vamos dizer assim, os objetivos de aprendizagem e elabora questões para verificar com mais acurácia cada um desses objetivos. Né? Ainda que não seja bem assim, que uma prova possa ter mais, menos qualidade, que a gente possa ter uma prova que olha várias vezes para o mesmo objetivo e alguma coisa fica descoberta, enfim, mas idealmente é isso que acontece numa prova. Quando eu olho para uma habilidade mais ampla, por exemplo, resolver problemas colaborativamente, que eu já dei aqui esse exemplo, né? Ou então algo que seja como algo que envolva o desempenho dos estudantes numa deliberação coletiva, que é oral. Eu tenho múltiplas habilidades integradas e o dado que eu obtenho, ele não está fragmentado, ele não é analítico, ele é holístico, né? Aquele desempenho global, como é que eu olho para isso? Quer dizer, se a gente for fazer uma analogia aqui entre prova e um debate, por exemplo, né, o dado bruto da prova é a resposta que o aluno escreveu. Se for de múltipla escolha, é a letra que ele assinalou. Esse é o dado bruto. Veja, sem código nenhum, sem nenhuma camada de codificação, procedimento ou processamento. A letra que ele assinalou é o dado. A resposta que ele redigiu é o dado bruto de avaliação. E qual que é o dado bruto de avaliação de um debate? O dado bruto de avaliação do debate é a fala, toda aquela fala, né, que tem múltiplas habilidades ali que foram empregadas para aquilo poder acontecer. Então, como é que você vai olhar para isso a posteriori, né? E aí, eu estou trazendo uma literatura que vai pautar os próximos slides. Achei interessante fazer esse esclarecimento para quem quiser depois se aprofundar, que eu já citei um livro que é um compêndio assim, de avaliação, vamos dizer assim, desses dois autores, Russell e Aresian, e eles chamam essas avaliações que aqui não é exatamente avaliação processual, mas que se aproxima dessa noção de avaliação processual,
justamente focalizando o que vocês responderam naquela primeira enquete, né? Quando eu quero avaliar habilidades mais complexas que não cabem numa prova, eles vão dizer que a gente está fazendo uma avaliação de desempenho. Então, eles usam esse termo, né? As palavras às vezes são meio traiçoeiras. Aqui, às vezes, a gente até contrapõe desempenho e aprendizagem, né? Pensando que o desempenho tem a ver com o resultado final. Mas estes dois autores chamam de avaliação de desempenho quando eu quero olhar para um desempenho mais global, a partir de uma atividade avaliativa, e não apenas para respostas pontuais e fragmentadas, como aquelas que eu posso obter numa prova, né? E qual que é o problema disso? O problema disso, dessa característica da avaliação processual, é que ela tende a complexificar todo o resto das caixinhas do processo avaliativo, né? Tem maior complexidade para a codificação dos dados. Eu preciso fortalecer a conexão com os objetivos de aprendizagem para poder interpretar esses dados, porque se eu não tenho o objetivo como norte, eu não sei nem o que olhar, de repente, né? E eu tenho que fortalecer, portanto, falando de forma mais global, a intencionalidade da avaliação. Mas olha, eu acho que a enquete está encerrada e a gente poderia comentá-la, né, Tadeu? Podemos sim. Só falando sobre a ideia de desempenho, né? Desempenho, se a gente vai buscar sinônimos, né, dicionário, essas coisas, a gente vai encontrar coisas como performance, né, execução, comportamento, prática. Então, a palavra desempenho, ela se contrapõe, né, à questão da aprendizagem em algumas situações, quando ela é associada de maneira, na minha visão, equivocada, né, concordando com os autores, a resultado final, né? Desempenho não é resultado. Desempenho é uma palavra que remete mais a esse durante, a esse processo de construção das ideias da aprendizagem pelos alunos. Então, achei importante, né, esse destaque. E aí a gente teve uma enquete agora mais equilibrada em termos de respostas, né? E menos respondida aqui foi falta de apoio das famílias. Acho que a falta de apoio das famílias também aparece como uma forma de resistência, né? A família... Uma resistência cultural, né? Cultural. Às vezes a família até... Você fala, você quer que seu filho aprenda melhor, diferente e tal? Quero. Aí você faz uma coisa diferente da prova que o pai ou a mãe... Aí não quer. Não quer, porque eu aprendi desse jeito na escola, quando eu era assim, né? E a gente, de fato, precisa evoluir, e assim, é natural, né? Essa reação das famílias, os pais não são especialistas no geral em educação, precisa conversar com eles. Mas eu acho que as duas razões aqui mais frequentemente, né, escolhidas e até quase que empatadas, né? Resistência dos alunos, então os próprios alunos, né, querem saber da nota da prova, e excesso de trabalho gerado pelos professores, que são duas coisas também observáveis, verdadeiras, né, Aline? A gente encontra isso nas escolas, né? Sim, com certeza. Tanto a resistência, ela é real, né? Ela é real, ela é algo que, eu acho que todas as mudanças que envolvem uma cultura institucional, elas são muito complexas, né? Elas têm que ser abordadas pensando num tempo estendido, assim, não dá para imaginar que no curto prazo você consegue uma mudança, e envolve muito engajamento, né? E coerência nas ações de todos os atores educacionais, porque, de fato, faz parte. As pessoas têm concepções e desejos que são contraditórios, né? Eu acho que isso que o Tadeu citou aqui, a gente vê o tempo todo em educação. Eu vou até pedir licença para fazer um comentário, assim, até de ordem um pouco pessoal, mas é que eu acho que ilustra isso de uma maneira muito didática. No início da minha carreira, quando eu ainda estava, não posso nem dizer início da carreira, eu acho que eu ainda estava na graduação, quando eu comecei a dar aulas particulares, né? Era um jeito de ganhar um dinheirinho e também era um jeito de ir me aproximando da minha profissão, né? Que eu estava fazendo licenciatura em matemática. E eu lembro que um dia, o pai de uma aluna, lembro até hoje o nome dele, não vou citar aqui porque é um nome muito incomum, mas eu lembro que ele estava tão preocupado, né, assim, com a contratação da aula particular, que ele quis me conhecer antes de começar as aulas, para saber quem que ia dar aula particular para a filha dele. E ele me conheceu, tivemos uma boa conversa, a conversa foi muito legal, tal, e encerrou da melhor maneira possível até um certo ponto, porque ele falou assim, puxa, gostei muito de você, você é uma moça séria, tenho certeza que a minha filha vai aproveitar muito as aulas, mas sabe,
estou achando assim um desperdício. Você vai ser professora? Né? E isso, para mim, para todos sempre, revela a ambivalência que nós temos com relação à escola. Né? Então, o desejo de inovação e, ao mesmo tempo, a resistência a essa inovação, a valorização que se expressa na preocupação dos pais com a escolha da escola, com quem é o professor, e a desvalorização cultural, às vezes, da... Então, a gente está imerso nisso. Não é simples lidar com isso, né? De fato, não é simples. Mas, de algum ponto, a gente tem que começar, né? Me parece que o diálogo, ele é sempre algo essencial, um ponto de partida, talvez. Não de chegada, mas de partida. E o excesso de trabalho gerado para os professores, eu acho que também, em certa medida, tem a ver com isso. A cultura institucional e o desenho das formas de trabalho na instituição, eles estão meio que relacionados, né? E acho que a pandemia está mostrando para a gente que, a despeito da gente querer, com toda razão, voltar para o presencial, porque as crianças e jovens precisam desse tipo de aprendizado, mas também está mostrando para a gente que a forma de trabalhar pode variar imensamente, né? E nem sempre só com perdas, também com alguns ganhos. Então, o excesso de trabalho gerado por algumas ações desejáveis talvez precise se compensar com outro desenho de organização escolar, né? Não acho que ninguém vai conseguir fazer algo tão disruptivo num momento específico da trajetória da escola, mas são coisas para a gente começar a pensar, né? Bom, não sei se o Tadeu vai fazer mais algum comentário ou a gente segue daqui. Segue, Aline, vamos lá. Então tá bom. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, né? Pegando essa literatura que eu falei para vocês, então Russell e Areisian, que está lá na bibliografia, eles colocam 4 pontos de atenção para realizar esse tipo de avaliação que eles chamam de avaliação de desempenho, e que aqui eu estou fazendo essa aproximação com a ideia de avaliação processual. Propósito claro, critérios observáveis, condições de realização da avaliação e descrição do desempenho. Vamos olhar, então, um pouquinho cada uma dessas coisas, né? Com relação ao propósito, eu destaquei um trecho que eu vou aqui pedir licença para ler. Então, em vez de selecionar uma atividade ou tarefa que o professor acredita que será divertida para os alunos e depois tentar definir que informação pode ser extraída dessa atividade, as avaliações de desempenho devem ser desenvolvidas de modo a alcançar um propósito pré-definido. O propósito da avaliação também irá orientar o desenvolvimento dos critérios e dos procedimentos mais adequados. Então, acho que eles estão fazendo menção aqui a uma coisa que é muito comum e que eu acredito que, não sem razão, né, não acho completamente justificado nesse momento que nós vivemos aqui, que muitas vezes você vai tateando, né, as coisas. Né? Então, você fala, puxa, achei essa atividade super legal, vejo que ela tem alguma conexão com aquilo que eu estou trabalhando e recolho dados a partir dela, mas e aí o que eu faço com esses dados? Qual era exatamente o objetivo? Então, veja, eu tenho plena confiança de que sempre que os educadores escolhem uma atividade para aplicar com os seus alunos, nas suas turmas, ela tem conexão com os objetivos, mas não basta que ela tenha, é preciso que se saiba quais são, para que o critério de desempenho, o procedimento seja bem escolhido. Né? Então, assim, acho que esse excerto está falando dessa intencionalidade. A gente tem que saber o que a gente quer avaliar e o que a gente vai fazer com os resultados da avaliação. Né? Se no meio do processo a gente vai dar um uso formativo para os dados, então, por exemplo, na hora de codificar, não adianta só eu arranjar uma estratégia de transformar os critérios em nota. Eu vou ter que dar devolutivas para esses estudantes, para que eles também entendam onde eles estão e como é que eles podem melhorar. Eu vou ter que ver que objetivo de aprendizagem eu quero, para que eu vou extrair, por exemplo, de um debate, de uma apresentação oral, da observação de um desempenho qualquer. Sem isso, a gente fica meio às cegas. Você pode realizar uma coisa super legal, mas você não consegue extrair dela informação tão robusta para saber se você está alcançando os objetivos, né, que você gostaria que seus estudantes alcançassem. Então, acho que esse é um dos pontos. O outro ponto tem a ver com critérios observáveis, né? Muitas vezes, quando a gente diz quais são os objetivos de aprendizagem, aquilo que a gente pretende que os estudantes consigam realizar, nem sempre todos os aspectos daquele objetivo a gente consegue, de fato, observar por meio de um certo procedimento de avaliação.
Às vezes a gente, num procedimento de avaliação, consegue coletar evidências parciais do alcance de um dado objetivo, né? Então, assim, acho que a gente conseguir distinguir o que é o nosso desejo avaliativo, vamos dizer assim, daquilo que é efetivamente observável numa atividade é uma coisa muito importante. E eles vão dizer aqui, né, esses dois autores, que tem ainda o desafio de criar critérios de desempenho úteis para identificar quais aspectos ou componentes específicos estão relacionados com as decisões que vão ser tomadas. Então, por exemplo, vou falar aqui um exemplo. Às vezes a gente adota, eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Mas só chamando atenção para esse ponto. Às vezes, vamos dizer assim, que você queira que seu estudante faça uma apresentação oral. Você tem lá alguns objetivos de aprendizagem e tal. Na hora de você estabelecer os critérios de avaliação, você estabelece como um critério que acaba ganhando uma relevância grande por uma série de razões, a adequação ao tempo. Então, você disse que tinha que ser 5 minutos, passou 6, não ocupou todo o tempo. Veja, se você formalizar esse critério, você tende a ficar lidando com isso, e esse é um critério, como que eu vou dizer assim, ele é meio, né? Ser fiel ao tempo combinado é um meio para poder exibir os objetivos de uma forma operacionalizável, mas não é o fim, né? Então, se você deve usar, esse critério não é muito útil para saber o que você vai fazer depois, a menos que seu objetivo esteja relacionado exatamente a isso, que via de regra não é o caso. Eu não estou falando que os alunos não precisam receber uma orientação clara, por exemplo, sobre o tempo de apresentação oral, se você resolver usar esse procedimento. Eles têm que receber orientação clara, e você pode até combinar algum tipo de sanção, sei lá, se eles não cumprirem o combinado. Mas esse talvez não seja o critério principal, a depender do que você quer avaliar, né? Então, gastar muito tempo em torno disso talvez não seja muito produtivo, tá? Então, acho que esse é um ponto importante a considerar. Outra coisa que eles vão dizer tem a ver com as condições de realização da avaliação. Então, você precisa prover um contexto em que você tenha confiança de que você vai coletar dados que vão contribuir para a validade do processo avaliativo, né? E aí tem uma primeira escolha a ser feita que tem a ver com, se você vai observar um comportamento que acontece naturalmente na sala de aula, que agora pode ser até uma sala de aula virtual, enfim, mas você vai observar alguma coisa que já está ali naturalmente acontecendo, ou se você vai planejar uma situação específica para que eles demonstrem um certo desempenho. Então, você vai ter que primeiro fazer essa escolha. Se você tiver que criar uma situação específica, você vai ter que planejar bem essa situação, para que, de fato, ela possa revelar aquilo que você quer que ela revele. Outra coisa, como às vezes a avaliação de desempenho, como eles dizem, né, ela envolve algo trabalhoso, algo demorado, é algo que, eventualmente, você não consegue repetir. E aí você fica com uma única observação, né? Então, você tem um exemplo do desempenho do estudante, sendo que isso pode ser passível de vários vieses, né? Que tem a ver com o momento, que tem a ver com... Por exemplo, digamos que você tenha lá, eles têm que fazer uma certa dissertação. Os professores de redação sabem bem que o tema influencia demais a exibição da capacidade de escrita, né? Então, a gente pode extrapolar esse exemplo e pensar que em várias situações, quando você tem uma observação única, o contexto, aquele momento, enfim, uma série de aspectos podem interferir no resultado da avaliação que não é exatamente, vamos dizer, a habilidade ou conhecimento do estudante, né? Então, você precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ainda, o último ponto de atenção aqui que eles vão apontar para nós é pensar como é que você vai descrever o desempenho. E isso tem muito a ver com para que você vai avaliar, né? Então, você pode pensar que você vai descrever qualitativamente, você não precisa atribuir uma nota, nem uma pontuação, você pode dizer, por exemplo, isso, olha, esse parágrafo está claro, não está claro, está coeso, não está coeso. Então, esta é uma maneira de descrever o desempenho, né? Mas também você pode atribuir uma nota, criar uma gradação de qualidade, enfim, isso você tem que pensar em função de para que você vai avaliar. Ainda, você pode ter uma avaliação, uma descrição que ela é mais holística, ela é mais global, ou ela é analítica, né? Então, você tem lá, por exemplo, um debate,
Você vai olhar para o desempenho global no debate ou você vai olhar para critérios diferentes que vão acabar expressando esse desempenho de forma mais analítica? Então, você vai ter que pensar tudo isso, né? Então, por exemplo, se você vai dar uma finalidade somativa à avaliação, é possível que você tenha que fazer uma descrição quantitativa, porque isso vai facilitar uma síntese posterior, né? Para finalidade diagnóstica, talvez você precise de uma descrição analítica, você tem que saber exatamente qual é o critério ali, qual é o objetivo que não está legal para você poder trabalhar em cima daquilo. Se você está fazendo um uso formativo da avaliação, você vai ter que dar alguma devolutiva descritiva para os estudantes. Então, você tem que pensar tudo isso à luz do que você vai fazer. Comente, Tadeu. Então, esses 4 pontos, acho que eles ajudam a clarear bem, né, a ideia de avaliação de desempenho ou processual. E eu queria só destacar um ponto, né, que os instrumentos de avaliação, provas, né, mais comumente associados à finalidade formativa, não precisam, não precisam. Eu acho que essas coisas não são excludentes, né? Então, se é prova, não tem nada a ver com processual. A gente também gosta de entrar nessas regras. A prova pode estar incluída, né, no processo. Pode, ou você pode ter uma ação olhando para o processo ao longo da prova. Eu queria dar um exemplo bem rápido e até também pessoal. Hoje eu não estou mais em sala de aula, né? Até fico feliz de estar realizando esse tipo de evento, esse tipo de explicação, porque me supre uma necessidade docente que eu não estou mais podendo realizar com os alunos, né, como fui por muitos anos professor de cálculo no INSPER. Gastando seu furor pedagógico aqui. Estou gastando aqui. E eu me lembro, né, de corrigir provas de cálculo, que é uma coisa mais tradicional e com finalidade formativa do que a prova tradicional de matemática, de cálculo, né, primeiro ano da graduação. O aluno tem que passar pelaquilo, ele tem que aprender as derivadas, os limites e fazer a prova e tal. E eu me lembro, né, até por ser uma disciplina do primeiro ano do ensino superior, primeiro semestre do ensino superior, que eu me preocupava muito, mesmo na prova, eram 2 provas, né, de meio de semestre e de fim de semestre, de tecer alguns comentários, em alguns casos até no horário de atendimento, né, no office hour, que é um horário de atendimento individual com os alunos, falar com eles sobre a organização da apresentação das ideias matemáticas. Isso não valia nota nenhuma. O aluno ele poderia fazer uma resolução completamente desorganizada, porém com todos os passos e correta, e tirar a nota máxima na questão da prova. Ou podia fazer uma prova organizada, uma questão organizada, uma resolução organizada, e não está totalmente correto. Ou podia ser as 2 coisas, organizado e correto. Não tem relação, não valia ponto. Mas uma das finalidades, né, que eu via na minha missão enquanto professor de cálculo é ajudar esse aluno a aprender a escrever matemática de um outro jeito, né, um outro tipo de organização, de rigor, de cuidado, porque o cálculo não é uma disciplina só porque é obrigatório ter no primeiro ano e existe por ela mesma. É uma disciplina instrumentalizadora do que vem pela frente no curso de administração, de economia, do qual eu fui professor muitos anos, né? Então, eu via que era minha missão ajudar aquele aluno a aprender a escrever direito, matemática, direito. Não é que antes eu não escrevia direito, mas direito dentro da expectativa do ensino superior. Muda a expectativa, né? Você estava no ensino médio, vem para o ensino superior, você tem que se expressar de um jeito diferente. Então, é olhar para o processo, é olhar por como ele faz a prova. E se o aluno está interessado, né, no ensino superior a gente tem um pouco mais essa visão de dar um pouco mais de autonomia para o aluno correr atrás, ele não precisa da prova para, se ele tem esse toque, né, essa dica do professor, ele se preocupar com isso até pedir algum feedback. Ele pode mostrar uma anotação de aula, né? Professor, você falou na prova que aconteceu muitas vezes comigo, eu falava sobre isso com alunos, eles, poxa, toque legal. Você está circulando pela classe, né, na aula, e o aluno mostra ali, professor, estou aqui organizando, você acha que está legal, está bacana, como que eu posso organizar melhor as minhas ideias, escrever melhor o texto, que nem você me deu a dica e tal. Então, eu acho que é a finalidade que importa, né? Você ter noção de você quer chegar com o aluno, que nos ajuda a enxergar, né, esses 4 pontos aí, o propósito, critérios observáveis, condição de realização, descrição de desempenho. Acho que
é um mindset quase, né? Um jeito de pensar sobre avaliação que eu acho que a gente consegue implementar e ir evoluindo. E ouvindo você falar, eu fico pensando que aqui a gente falou, né? Então, a avaliação processual envolve você usar múltiplos procedimentos, envolve você fazer uso formativo, somativo. Somativo também pode ser feito, a gente vai falar até disso um pouquinho ao final, mas diagnóstico e tal. E acho que o que você está trazendo, Tadeu, é que também pode compor a avaliação processual momentos formalizados de avaliação e momentos informais de avaliação. Né? Essa avaliação espontânea ou mais naturalística do que você observa em sala de aula, daquilo que você fala para o aluno a partir do que você observou, daquilo que você comenta, também compõe essa avaliação processual. Né? Não significa que precise ser só isso ou aquilo, mas também compõe essa... Por isso que a avaliação processual, na verdade, é tipo um macro processo avaliativo, né? Que contempla vários microprocessos dentro de si, né? Exato. E, Aline, só um parênteses, dar um recado aqui para o pessoal que está conosco. Aí no celular ou no computador de vocês, seja lá como você estiver acompanhando, apareceu um botãozinho aí, clique para fazer o download, né? Conteúdo, e-book e avaliação processual no ensino remoto. Você clicando aí, você vai para uma página, tem lá um formuláriozinho, você coloca as informações suas e você pode fazer o download desses slides que a gente está apresentando aqui, tá certo? Então, quem quiser, né, poxa, a Aline falou, Tadeu falou, não anotei, quem quiser este conteúdo, esses slides que estão aqui sendo apresentados, tem no celular, às vezes fica entre a enquete, né, ele chama de oferta, né, nessa ferramenta, oferta ou offer, se tiver em inglês, clica lá, você tem o download, apesar de estar escrito oferta, é gratuito o download, é só você colocar suas informações. Oferta no sentido de... e estamos oferecendo para vocês, né? E eu fiz mais uma enquete aqui, vou encerrá-la agora. Em qual segmento a evolução para avaliações mais processuais é mais necessária? E aqui o campeão foi o Ensino Fundamental 2, né? O sexto ao nono. Eu acho que isso reflete uma prática muito intuitiva e natural de avaliações mais processuais no Ensino Fundamental 1. Né? Exato. Um olhar, né, de vestibular e outro tipo de preparação do aluno no ensino médio, e no Fundamental 2 um momento que eu acho que a gente tem um gap aí que precisávamos fazer mais. Né? Eu tendo a concordar com essa estatística, que eu acho que em todos é importante, necessário, mas interpreto mais ou menos da mesma forma, né, Aline? Eu também tenho a mesma interpretação. Quer dizer, no ensino fundamental 1, talvez as pessoas não entendam que seja tão necessário, porque já é. Eu acho que a tendência é que já é uma avaliação mais processual. E no ensino médio, eu acho que não há tanta valorização dessa avaliação processual, porque o paradigma avaliativo é outro. Não sei se deveria ser outro. Né? Não sei se para preparar os estudantes para uma avaliação do tipo vestibular lá na ponta, sobretudo, acho que depois o Tadeu vai poder comentar um pouquinho sobre isso, mas para preparar, né, a gente tem muito essa visão assim, o ensino médio vai preparar os estudantes para um vestibular, que no fim das contas é uma prova, e aí fica parecendo que o jeito de preparar para a prova é fazer muita prova, né? Mas o jeito de preparar para a prova é ajudar os estudantes a desenvolver as habilidades que vão ser avaliadas, né? E os vestibulares também estão começando a variar um pouco a sua forma de avaliar, então é bom ter isso no radar, né? Bom, vamos seguir um pouquinho adiante aqui, né? Então, para coletar dados, registrar e resumir a avaliação processual, pode ser importante, acho que esse é um ponto legal da gente discutir aqui, porque a gente falou o seguinte, olha, a gente precisa olhar para a intencionalidade, a gente precisa olhar para critério, a gente, né? Aí eu me coloco assim, no lugar do professor, em que eu já estive várias vezes, e assim, tá bom, eu quero fazer um negócio super bacana, vai ter um debate lá, assim, eu quero ver como eles desempenham, como eles falam, como não sei o quê. Tá, como você olha para isso? Como você chega lá para essa avaliação que é um momento vivo, né? Você perdeu, já, né? Perdeu o que o aluno falou, não sei o quê. Como é que você olha para isso de modo a extrair desse momento o máximo de informações relevantes com relação aos objetivos de aprendizagem, né? Então, ferramentas de registro podem ajudar. Ferramentas de registro e codificação, porque tem uma mescla, né? Às vezes, ao registrar, você já está também codificando. Então, eu vou
eu vou comentar um pouquinho algumas, tá? Então, você tem o que se chama de registro anedótico. O registro anedótico é uma descrição mesmo, né? Escrita do que o aluno demonstrou durante uma dada situação de avaliação. Então, digamos, o exemplo que eu estou usando aqui é o exemplo de uma apresentação oral. Uma apresentação oral, que aqui eu não estou especificando sobre o quê, nem para qual segmento, nem nada disso. Enfim, um exemplo bem genérico de uma apresentação oral. E aí vocês estão vendo. Então, ó, João permaneceu ereto durante a apresentação, olhando todo o tempo para o público. Entretanto, não mudou sua entonação ou expressão facial como consequência das reações desse público. Falou todo o tempo com voz clara e regular, mas em volume baixo, dificultando a escuta de quem estava mais ao fundo da sala. Ele organizou, logicamente, a fala e evitou, acho que aqui eu pulei um pedacinho, evitou repetições desnecessárias, né? Mas nem sempre escolheu as palavras mais precisas para expressar suas ideias. Então, é uma descrição mesmo, um registro de próprio punho. Isso é muito comum na educação infantil, é muito comum no ensino fundamental 1. Né? Depois, quando você tem os professores que estão ali em momentos fragmentados com os estudantes, a gente vai vendo que esse tipo de coisa vai começando a ficar menos frequente. Mas a gente tem outras formas de fazer o registro. Eu posso, por exemplo, ter um checklist mesmo. Então, olha, quando eu vou, na apresentação oral, eu vou observar a expressão física, a expressão vocal e a expressão verbal. Então, eu vou anotar se ele fica ou não fica ereto e fala diretamente para o público, se muda a expressão facial conforme o tom da apresentação, e, enfim, e vou listando lá os comportamentos observáveis que me dão evidências do alcance dos objetivos em cada um desses 3 critérios, né? Então, e eu simplesmente faço um xizinho. Então, essa é uma outra maneira de documentar, registrar e codificar as informações que são vivas, no caso aí de uma apresentação oral, que estão acontecendo ali em tempo real, a menos que seja gravado, né? Também é uma possibilidade. Enfim, você pode recorrer a escalas de classificação, né? Então, a expressão física, em vez de eu simplesmente fazer um xizinho, se o João fica ereto e fala diretamente para o público, eu penso numa gradação. Só que nessa escala numérica de classificação não está claro o que significa, né, o 3. O que é o 3? Eu não sei, o professor talvez saiba, é mais telegráfico, ele sabe, mas talvez não seja tão comunicativo para quem não sabe. Mas eu posso pensar numa escala de classificação que diga assim, sempre, normalmente, raramente, nunca. Ou então, numa escala mais descritiva, com relação à postura e ao olhar. Né? O que eu observei? Fica ereto, sempre olha para o público, ou balança o corpo, os olhos vão do público para o teto. Enfim, eu crio lá algumas categorias que me parecem bastante comuns, usuais, a partir da minha experiência, e isso facilita um registro. Né? Tadeu, quer comentar? Sim, alguns comentários aqui. Primeiro, reforçar que na parte oferta, o offer, que aparece para vocês aí no site, você tem um link para baixar a apresentação. Então, quem quiser essa apresentação, fique à vontade para baixá-la. Algumas perguntas aqui no chat, né? A Rosana coloca, como introduzir as diferentes práticas de avaliação com professores que sempre pedem pelo tradicional, né? Eu colocaria uma outra pergunta junto com a sua, Rosana. Será que os professores sempre pedem pelo tradicional, eles conhecem o tradicional e tem tanta coisa para fazer que estão apertados com aquilo, né? Então, acho que volta na questão da resistência dos professores por excesso de trabalho, por, né, já terem o modelo conhecido, ele é o mais simples, mais rápido, né? Então, é natural os professores tenham essa reação. Eu vejo duas, na minha experiência, né, que já esteve não só na docência, mas em funções executivas, né, em instituições de ensino, coordenação e tal, duas coisas que eu acho importante, né, para 3 dicas, acho que eu poderia dar para uma tentativa de mudança nesse sentido. A primeira é, antes de começar vou falar aqui de uma maneira caricata, mas é isso mesmo, né, jogar algo nas costas dos professores, né, pensar em como criar condições para que eles consigam desempenhar aquela atividade. Acho que antes de ter uma inovação aí com os professores, né, pensar, bom, como que eu posso organizar para que os professores deem conta? Primeiro ponto. Segundo, as coisas mais sucedidas que eu fiz junto com professores foi construindo junto com eles.
Então, antes de falar, olha, vocês agora têm que fazer avaliação processual. Sei que todos vocês são profissionais, ninguém faz desse jeito, mas também, novamente, de maneira caricata, né? Olha, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho uma noção clara aqui dos objetivos enquanto coordenação, mas eu quero construir com vocês. É outro caminho que, na minha experiência, tende a ser mais promissor, né? Então, acho que criar espaço e condições na vida, na agenda desses professores, construir junto com eles, eu acho que é outra dica. E a terceira dica que eu daria é assim, um passinho de cada vez, gente. Não precisamos sentar com os professores, agora temos que fazer todas as avaliações processuais imagináveis. Vamos fazer uma coisinha hoje, consolidar ela, ficarmos seguros, comunicar bem os alunos, comunicar bem as famílias, né? E daqui a pouco a gente dá outro passo. Como eu disse agora há pouco, é um mindset, né? Uma mentalidade que precisa ir sendo criada. E a gente não cria mentalidade e cultura de uma vez só. Então, criar um espaço na agenda de trabalho, construir juntos e um passinho de cada vez. Acho que são as dicas que eu daria, né, para esse ponto. Me senti bastante provocado pela Rosana, porque eu já vivi isso muitas vezes, viu, Rosana? Não estou resistindo à sua pergunta, não. A gente passa por isso juntos. A outra pergunta da Marcela, né? Tenho muito confiança na avaliação processual, mas o online nos dá enormes dificuldades. Marcela, eu convido você a voltar a pensar no que comentamos aqui antes. O online nos traz dificuldades, mas nos traz facilidades também. Então, por exemplo, quero fazer uma avaliação que envolve a oralidade dos alunos na sala de aula. É difícil eu ver 30 alunos falando, 40 alunos falando. No online, eu posso ter uma pequena gravação deles, pedir para que eles enviem um áudio de 30 segundos falando alguma coisa que eu consiga ver ali rapidamente e avaliar. Então, se a gente olhar para o online, né, para o digital, para essas ferramentas tecnológicas, e, novamente, pensando, né, um passinho de cada vez e com uma abertura de pensamento e criatividade, a gente talvez encontre algo, né, que entre a favor e não apenas contra, né? Outra pergunta mais técnica, se o checklist seria a rubrica. No nosso entendimento, não exatamente. A rubrica a gente define como eu vou mostrar um exemplo. Vai mostrar. Eu vou mostrar um exemplo. A gente volta na questão da Daniela. A gente vai diferenciar bem. Isso. E a Cláudia, né, colocou muito bem aqui, a resistência pelo desconhecido, medo de ousar e não dar certo. Por isso que os 2 primeiros passos das dicas que eu dei, eu acho muito importantes. Abrir um espaço na agenda, e quando é um espaço inclusive para esse acolhimento, quer dizer, para tornar o território de inovação seguro para os professores. Acho que esse medo de ousar, ele é mitigado, ele diminui, né, se os passos forem enxergados como mais seguros. E se isso for contemplado antecipado, lógico que vai ter, né? A gente tem receio, né? A escola é um ambiente complexo, o que o pai vai achar e tal. Então, quanto mais esses detalhes, né, de contorno, digamos assim, estiverem cuidados para que os professores se sintam à vontade para inovar, eles tende a funcionar melhor, né? Não temos aqui 10 passos para fazer a avaliação processual, não tem, mas algumas dicas que eu acho que ajudam a funcionar melhor. Eu acho que tudo isso que você está falando é essencial, Tadeu. E uma coisa que talvez seja um pouco aparentemente mais periférica, mas não é, e que a gente está falando aqui, é um pouco dessa questão das ferramentas, sabe? Porque às vezes, quando a gente quer, né? Se os professores não fazem isso, então isso é inovação para eles, né? E uma das questões da inovação é conceber mas como que eu vou fazer isso, né? Como? Tem esse medo aí que a Cláudia cita, né, de ousar, de não dar certo, também tem a ver com, eu não sei como fazer isso. E eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente lê, a gente discute conceitualmente, mas que, às vezes, ter as ferramentas, às vezes, é um impulso para fazer diferente, né? Então, eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Daniela sobre a questão das rubricas e vou mostrar aqui um exemplo da rubrica que eu acho que é uma ferramenta que, quando um professor, de repente, se envolve com uma rubrica e começa a perceber e a detalhar como que os objetivos de aprendizagem devem aparecer, que elementos vão demonstrar, o que é observável e que pode me dizer a respeito da qualidade da execução de um procedimento dentro de cada critério e etc., ele começa a se envolver com isso,
e começa a vislumbrar uma maneira de fazer avaliação assim, que de repente não estava claro, entendeu? Então, acho que às vezes também a gente não pode desprezar a importância do repertório metodológico, né? Então, conhecer ferramentas também ajuda. Bom, e aí falando da rubrica, então olha só, vou voltar até lá. Um checklist, ele é uma listinha que você simplesmente assinala. Veja, tem mais uma coisa que eu queria observar, né? Aqui, vejam que nesse registro anedótico, o que a gente tem aqui, tudo isso é descritivo. Eu posso estar querendo fazer avaliação, mas não existem juízos de valor ainda nesse momento. É um registro do que aconteceu, né? Quando eu venho aqui no checklist, também é um registro do que aconteceu. A gente vai fazer uma avaliação, mas ele simplesmente está registrando o que foi que aconteceu. A diferença é que você já explicita aqui no checklist o que você quer que aconteça. E você marca se aconteceu ou não, né? Então, digamos, os comportamentos esperados estão colocados aqui. Você só assinala. Na escala de classificação, você vai assinalar uma certa gradação. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui do meio. Então, fica ereto e fala diretamente para o público. Sempre, normalmente, raramente, nunca. Tá, você está fazendo aqui uma classificação que diz respeito à frequência, à constância de um certo comportamento durante o período observado. Mas você pode fazer algo que é diferente. Você pode descrever diferentes níveis de qualidade, que não é só o sempre, o muito, o pouco. Você vai descrever o que é, vamos dizer assim, a expressão física, que para aquele ano escolar que você está avaliando, você acha que é avançada. O que é o esperado? O que tem que ser desenvolvido ainda? Então, a rubrica, ela é uma lista de critérios que vem acompanhada de uma escala de qualidade, tá? Que comporta diferentes níveis de qualidade e que descreve esses níveis de qualidade, né? De modo que quando você vai, de fato, usar a rubrica para avaliar, o que você vai fazer é um trabalho de classificação, aonde você pega aquilo que você observou e aonde você enquadra dentro dessa rubrica, né? E que vantagem ela tem com relação a outros instrumentos que eu mostrei? Ela serve, ao mesmo tempo, para você fazer essa codificação, esse registro, e também para você dar devolutivas para os estudantes, né? Então, quer dizer, se você pega uma rubrica dessas, por exemplo, trabalha essa rubrica com os estudantes, discute essa rubrica com eles entendem bem, na hora de dar devolutiva para eles, você pode assinalar os comportamentos aqui que eles exibiram e você está, de alguma maneira, sinalizando para eles onde eles estão e onde você gostaria que eles chegassem, né? Então, isso pode ser bastante formativo, tá? Então, a rubrica é diferente. Ainda, veja, você pode usar uma rubrica sem atribuir nota, você não precisa usar nota para avaliar, né? Você pode avaliar aqui fazendo uma descrição que é qualitativa. Mas se você precisar também, você pode acoplar a isso uma atribuição de notas. Por exemplo, eu distribuo pontos aqui para cada um desses critérios e, a depender do alcance, eu dou um percentual desses pontos. Por exemplo, né, há muitas maneiras de fazer essa atribuição de notas. O que a rubrica vai fazer, caso você precise dessa atribuição de notas, é deixar mais transparente os critérios, tá? Então, não sei se eu respondi, mas eu estou trazendo aqui alguns exemplos de ferramentas que ajudam a gente a documentar a avaliação processual, que é um desafio, né? E aí, Tadeu, acho que antes de eu falar do portfólio, eu vou até voltar aqui, queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência com esse tipo de avaliação, até em outros contextos que não o escolar. Sim. Bom, eu tenho uma atribuição também, né, uma afiliação, né, ao INSPER acadêmica e sou coordenador do vestibular, né, no INSPER, que é uma instituição de ensino superior. E no INSPER, né, a gente já tem feito há alguns anos uma segunda fase no vestibular, na qual a gente avalia outras competências para além dos conhecimentos do ensino médio, né. Então, são 4 competências avaliadas na segunda fase do vestibular. Uma que a gente chama de aprender a aprender, que é basicamente relacionada à capacidade do aluno, do candidato, né? Formular perguntas sobre um tema polêmico, sobre o qual ele gostaria de conhecer, né? Então, o aprender a aprender, que é basicamente formular perguntas.
E outras 3 competências que são avaliadas em uma dinâmica em grupo, que é um debate entre candidatos. São formados grupos de 6 candidatos, eles debatem temas, né, de conhecimentos gerais, bastante polêmicos no geral. Essas 3 competências são comunicação assertiva, pensamento crítico e interação com pessoas. E para cada uma dessas competências existe uma definição da qual deriva uma rubrica, né, descritiva. Então, como é que é avaliado isso? Como é que se avalia um debate num contexto de vestibular? Vejam só, né? Tem que ser uma coisa muito bem estruturada. Então, assim, 3 pontos que eu destacaria dessa estruturação. Primeiro, um protocolo muito claro de atividade, como é que esse debate tem que acontecer, muito bem orientado aos candidatos, né? Tem uma pessoa, um aplicador da atividade que coordena isso e orienta. Uma metodologia de observação e avaliação, né? E aqui é importante essas 2 palavras, observação e avaliação, porque os avaliadores, né, a banca de avaliadores é orientada a primeiro observar a dinâmica toda acontecendo. Não é nesse momento que eles qualificam o desempenho de acordo com a rubrica. Ao longo do debate, os avaliadores registram, né, nós chamamos de evidências, registram evidências das competências esperadas. E no final, né, já com os candidatos fora do Zoom, né, hoje isso é feito online pelo Zoom, o avaliador com a sua concentração ali, sem, né, estar observando ao mesmo tempo os candidatos, ou seja, já concentrada, essa pessoa vai converter as suas evidências numa descrição da rubrica. E a rubrica é uma descrição bem clara do que se espera em cada competência. Então, por exemplo, né, a definição de comunicação assertiva para um aluno que está saindo do ensino médio ou entrando no ensino superior ele se faz entender pelos outros, né, se comunica com clareza e escuta os outros. Como é que se coleta evidência disso? Toda vez que o candidato fala, incluindo o que o outro falou, ele deu uma evidência que ele escutou, né? Então, são coisas muito pontualmente observáveis. Claro que depois, como é vestibular, isso tudo tem uma matemática para converter em pontuação, né? Então, não precisa ser tudo muito estruturado, tão estruturado quanto num vestibular, mas eu acho esse exemplo legal, até comentei com a Aline antes, ela deu uma brecha aqui para eu falar, porque sinaliza a importância disso para a educação desses jovens, dessas crianças, né? E de onde vem isso no vestibular? Vem da necessidade que se tem durante a graduação. Precisa entrar um aluno que saiba fazer essas coisas. Por que precisa entrar um aluno que saiba fazer essas coisas? Porque a gente está formando para o mercado de trabalho. Para trabalhar, a gente precisa disso também. Então, o aluno é um só, né? O aluno ele está na educação básica, faz o vestibular, 3 meses depois ele está dentro de uma sala de ensino superior. Então, tem que ter uma continuidade melhor, né? No que está acontecendo na vida dessa pessoa. E, Aline, só para emendar aqui com o meu comentário, né? Fiz a enquete também de qual a porcentagem de peso que as provas, né, têm nas etapas. E a grande maioria, né, das respostas foram entre 50% e 75%. Eu não acho que nos cabe aqui criticar o percentual, mas voltando, né, a dicas, possíveis espaços que possam ser abertos, né, na agenda de trabalho dos professores para mudanças, às vezes uma mudança nesse percentual, sabe, pega 5% daqui e põe para lá para fazer um outro tipo de avaliação. Assim, não é isso que vai fazer a avaliação processual. Mas, às vezes, né, sem mexer ali num detalhezinho como esse, né, num percentual, ainda que pequeno, mas numa coisa dessas, não se sinaliza, né, a devida importância. Então, vou fechar aqui a enquete, né, que acho que todo mundo pode ver o resultado, e, de fato, né, entre 50% e 75% foi o mais marcado. Acho que tem uma coisa interessante aí, que assim, muitos dos comentários que eu vi aqui no chat, né, do tipo, a avaliação processual é uma coisa importante, a gente tem que fazer, olhar para vários objetivos, mas quando a gente, em contraposição a ela, valoriza muito mais as provas finais, de alguma maneira, eu acho que isso também reflete um receio de não conseguir qualificar a avaliação processual, né? Então, assim, acho que é um mote um pouco que a gente pegou aqui para trazer desse tema. Então, recapitulando, né, o ensino remoto nos pareceu, de acordo com a pesquisa, que está impulsionando uma avaliação mais processual por uma série de dificuldades de implementar o que era feito tradicionalmente. Então, está se aproveitando um pouco mais de tudo, até porque as provas não estão tão confiáveis assim. Muito bem, então,
vamos qualificar isso, porque a gente sabe que há problemas. Eu acho que o fato de que a maioria aqui tenha relatado, né, que tem um percentual, um peso maior para as provas do que para essa avaliação processual, também reflete um pouco essa necessidade de qualificar o processo, né, essas outras formas de avaliação. Medo que vire alguma coisa frágil, que vire alguma coisa inválida, que não se saiba muito bem o que fazer nesse campo que fica aberto para os professores. Porque geralmente é assim, né, nas escolas. Tem avaliação lá bimestral, trimestral, na avaliação processual o professor vai ter uma liberdade aí de implementar os procedimentos que achar cabíveis. Mas como é que qualifica isso, né? Então, acho que a gente certamente aqui, nós estamos já agora, nesse momento, 1 minuto atrasados, porque o nosso evento deveria se encerrar às 20h15, mas a gente está, claro, trazendo um tema que é amplo, complexo, para um tempinho curto, né? Mas a ideia é justamente essa, é trazer insights que possam ajudar a qualificar a avaliação processual, para que a gente possa, inclusive, confiar mais nela, lhe dar mais peso. E aí, só para encerrar aqui, eu queria falar 2 coisas. Aqui, o portfólio, eu não vou me aprofundar nisso, está aqui esse slide depois para quem quiser baixar, mas o portfólio, no fundo, ele é uma coletânea de documentações, vamos dizer assim, né? Então, você tem os microprocessos que compõem a avaliação processual e você pode fazer um portfólio, quer dizer, um registro. Antes, quando a gente estava só no presencial, antigamente, quando se falava portfólio, era uma pastinha mesmo, que você ia colocando ali algumas produções dos estudantes, isso ainda se faz bastante, né? Mas você hoje, até com remoto, você pode ter portfólio eletrônico, você pode, enfim, você pode ter um portfólio multimídia, né? Mas a questão é que você vai documentando a evolução, o crescimento ou o domínio de diferentes objetivos ali para você poder fazer depois uma avaliação mais holística até do alcance, do desenvolvimento daquele estudante. E algo que tem a ver com isso, que eu queria destacar aqui no final, bem rapidamente, que a gente já está atrasado, é o seguinte: via de regra, com relação às finalidades da avaliação, a gente tem, isso não se pode negar, uma preponderância muito forte nas lógicas avaliativas vigentes nas escolas dessa finalidade somativa, que é a finalidade de certificar a aprendizagem lá no final, para tomar decisões sobre aprovação e reprovação. Isso norteia muito como a gente pensa a avaliação, mas, acho que isso o Tadeu acabou falando algumas vezes aqui nessa apresentação, no fundo a gente tem uma prática que é híbrida, né? A gente sempre faz um diagnóstico, algum balanço, né, do que eles sabem ou não sabem, para ver como é que a gente introduz um certo assunto. A gente sempre está, de alguma maneira, usando os dados de avaliação para regular o processo, então a gente tem uma prática híbrida. Quando a gente fala na avaliação processual, pensando no slide que eu trouxe lá na frente, a gente precisa dar a essa avaliação que acontece no meio do caminho um caráter diagnóstico e formativo. É importante que a gente faça isso, mas isso não significa que a gente também não vá usá-la para finalidade somativa, né? A gente pode fazer da avaliação somativa não apenas uma prova final, mas uma apreciação global de tudo aquilo que foi documentado ao longo de um processo, para responder a seguinte questão: os objetivos de aprendizagem foram alcançados satisfatoriamente? O que é a finalidade somativa? Não é exatamente nota e prova, embora seja muito associada a isso. Finalidade somativa é a finalidade de fazer uma síntese para poder decidir, via de regra na escola, se os alunos podem seguir com o seu processo de escolarização, se eles estão preparados para isso, né? Então, eu posso olhar para toda essa documentação da avaliação processual e entender a avaliação somativa como uma síntese. E isso vai exigir que eu tenha documentado bem esse processo todo. E essa era a última fala que eu queria fazer. Não sei se o Tadeu quer comentar alguma coisa, a gente está 5 minutinhos atrasado. E, enfim. Não, Aline, só novamente agradecer. Acho que os comentários, né, já foram feitos aí ao longo da apresentação. Destacar que aqui no Offer, né, tem um link para download dessa apresentação, inclusive com as referências, quem tiver interesse em se aprofundar, né, no assunto, então fiquem à vontade para baixar. E queria agradecer principalmente a audiência de todos vocês, né, todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite de terça-feira. Fazer o nosso comercial aqui, a Luciana vai reforçar também,
que tem já a agenda dos próximos eventos, né, os próximos tópicos para as terças-feiras das outras semanas, e vai ser muito bom, né, ter novamente vocês aqui conosco. Muito obrigado, Aline, Luciana e todos da audiência. Então, deixa eu agradecer também, muito obrigada pelo Tadeu pela parceria, Luciana pelo apoio aqui, o pessoal da Habit também sempre nos apoia, ali na figura do Felipe, e a audiência toda que esteve com a gente aqui, tá? A maioria está com a gente aqui, mesmo nos 6 minutos de atraso que já se vão, né? Então, muito obrigada e boa noite para todos vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Não se esqueçam de se inscrever para os próximos. Tem muita coisa pela frente ainda. Legal. Parabéns Tchau, mais gente. uma vez. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite.